fazendo estragos que nem são corrigidos ao longo do tempo. A gente acaba criando mais problemas para outras pessoas e tornando o mundo ainda mais doentio. Porque quando você fala para uma pessoa, eu te odeio, eu não suporto mais viver com você, e ela leva isso a sério e sai da tua vida, ela vai sair magoada. Ela não vai resolver isso, porque daqui a um mês, talvez, ela esteja se relacionando com uma outra pessoa, né? E vai levar todos esses problemas debaixo do tapete lá para o outro relacionamento. E quando ela chegar num problema lá que porventura se torne um gatilho para que ela olhe debaixo do tapete, ela vai pegar os problemas do relacionamento atual, os problemas do relacionamento antigo, os traumas que ela trouxe da vida e vai jogar em cima da outra pessoa. Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comunicação Eficaz. Eu sou Agnaldo Pires e compartilho contigo o meu sonho muito louco de que um dia todos os povos e todas as nações possam se comunicar de maneira adequada, eliminando aqueles conflitos que acontecem porque eu disse e você entendeu outra coisa e coisa semelhante, ou seja, na comunicação que muitas vezes nem existe. E hoje estou aqui mais uma vez num episódio da nossa segunda temporada, onde o nosso podcast fala para casais, comunicação eficaz para casais. E como sempre, nós trazemos um tema aqui onde nós esperamos te incentivar a pensar um pouquinho sobre as coisas que acontecem na sua vida com base na comunicação. Aliás, se você ainda não chegou à conclusão de que para ter um bom relacionamento você precisa ter uma boa comunicação, eu sugiro que você ouça os materiais anteriores e busque alguma coisa sobre o assunto, porque quanto melhor for a sua comunicação, melhor será o seu relacionamento. Neste caso, relacionamento dentro de casa, mas relacionamentos no geral. Quanto melhor for a sua comunicação, melhor serão os seus relacionamentos no geral. Bom, eu quero falar hoje aqui de uma coisa interessante. O nome do nosso episódio é Odiando as Atitudes, Não o Parceiro, Desvendando as Brigas de Casais. Você já ouviu falar de alguma coisa tão sem sentido quanto briga de casal? Eu vou falar pra você que eu já ouvi falar de muita coisa sem sentido, já vi muita coisa sem sentido nesse meio, quando a gente fala sobre comunicação e relacionamento, mas briga de casal normalmente é uma coisa muito maluca, gente. Não tem comparação. Eu tiro por mim aqui em casa, tá? Lá no começo do relacionamento. Hoje a gente já tá com os nossos quase 8 anos de relacionamento, né? Mas lá no começo havia umas brigas estranhas, né? Umas coisas muito ruins. Algo que era tão e sem explicação para começar, que era difícil até de resolver, né? Primeiro porque nós não tínhamos alguma visão sobre a comunicação em si e o relacionamento acabava se deteriorando, sofrendo o efeito disso, né? As consequências disso, dessa ignorância. E segundo porque as coisas aconteciam naturalmente e a gente não sabia resolver. Aliás, tudo aquilo que a gente faz por instinto, normalmente você não consegue desfazer por instinto, você vai ter que pensar. É engraçado, né? Você faz por instinto, mas para você consertar você vai ter que pensar. Nunca é o contrário, porque se você pensar antes de fazer, você simplesmente não faz, não vai fazer, não vai precisar usar o seu instinto para nada. E como eu já falei aqui várias vezes, nosso instinto para comunicação ele é horrível. Para relacionamento ele é terrível. Nós, se deixar a gente solto aí, nos deixar por nossa própria sorte, a gente se mata, né? É uma natureza muito destrutiva. E é por isso que a gente tem que colocar alguns limites, né? Como já disseram aí uma vez, né? Eu não me lembro de quem é essa frase, mas a diferença entre os homens e os animais são as regras de convivência. Nós somos capazes de interpretar essas regras. Se eu simplesmente fizer as coisas que eu quero, eu vou acabar passando por cima de outro, e isso não vai ser bom para o outro. Consequentemente, ele pode se ofender e aí fazer alguma coisa que ele queira contra mim, e, consequentemente, não será bom para mim. Só que se ambos tiveram essas ideias, né, destrutivas, consequentemente não tem inteligência emocional.
E o que vai acontecer? O outro vai reagir sobre aquele que vai reagir sobre o primeiro, que vai reagir sobre o segundo, e aí vai virar uma bola de neve até onde as coisas chegam às catástrofes que estão aí pelo mundo. Então, é importante a gente ter ideias de algumas coisas, né? Como que essas coisas nascem para que nós possamos evitar. Uma das coisas que eu sempre falo aqui para minha esposa é: vamos gastar energia prevenindo, para não ter que gastar o dobro de energia consertando. É muita perca de tempo, é desgaste, não vale a pena. Com certeza você já deve ter passado por algo semelhante. Então é por isso que eu gasto, né? Eu invisto um tempo falando nos treinamentos, podcasts, livros sobre comunicação, não somente para casais, mas no âmbito geral, empresarial, pessoal, pessoal, enfim, para que as pessoas gastem mais tempo com construção do que com concertos, né? Então não faz sentido, na minha mente pelo menos, que você perca seu tempo, um tempo que é valioso, que você não vai achar nunca mais de volta, para corrigir coisas que você poderia muito bem ter evitado. Então tá aí a minha dica de hoje para a gente iniciar a nossa conversa. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que os nossos livros estão à venda lá na Amazon.com. É só procurar lá Aguinaldo Pires e você vai encontrar Comunicação Eficaz para Casais, Comunicação Eficaz 2.0, Comunicação Eficaz aí para um monte de coisa. Hoje nós temos cerca de 6 livros publicados, então procure na Amazon. Dá um Google aí no Aguinaldo Pires que você vai encontrar Aguinaldo Pires Livros e você vai encontrar uma série de materiais por aí. Sem falar nos cursos, é claro, que você pode levar para onde você quiser. É só você entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Bom, vamos lá, antes que a coisa se estenda muito aqui. Já viu que hoje eu tô falador. Então, nós normalmente odiamos as atitudes e não o parceiro. Mas isso, numa briga, não é claro, tá? Nós brigamos e quando a gente começa a dar a energia, a atenção, a tudo aquilo que começa a surgir dentro de nós, uma das primeiras coisas que acontecem é a oxigenação do cérebro cair. Ela despenca. É quando você começa a falar coisas que você não quer, é quando você começa a trazer coisas no automático, é quando seu subconsciente vai lá no fundo e traz aquela lembrança e você joga na cara do outro, é quando você vai falar um apanhado de coisas das quais você não vai lembrar 10% depois da briga. Quando você estiver calmo, quando você estiver passado por todo esse vendaval, essa tempestade, e você parar para pensar, você não vai se lembrar de nada. Mas o problema é que quem não lembra é quem falou. A pessoa que ouviu, ela vai lembrar boa parte disso. Então ela vai se sentir ofendida, ela vai guardar mágoa, ela vai guardar rancor, tal. E tudo por quê? Porque o seu automático entrou em vigor. Então, primeira coisa que eu deixo aqui para você hoje, dica de ouro: apareceu um conflito, cale a sua boca. Se você não for capaz de ter um controle emocional para você não falar besteira, para você não perder a calma, para você levar a comunicação a um nível civilizado, cale a sua boca. Porque isso vai depor contra você no futuro e não vai ser nada bom. Você vai sofrer com coisas que você talvez nem se lembre que falou. Algumas pessoas, em alguns momentos, fazem isso lá fora de casa. E o que acontece? Alguns outros mais espertinhos pegam exatamente isso que aconteceu e criam um processo judicial contra essa pessoa. Ela vai a um julgamento, ela acaba muitas vezes sendo condenada porque ela não pensou, porque ela poderia ter se calado e não se calou, porque ela utilizou do seu instinto para vomitar as coisas em cima do outro, né? Então, tomem cuidado, não somente dentro de casa, mas fora também, porque isso pode gerar
consequências que talvez você carregue por muito tempo na sua vida e isso não vai ser legal. Então, primeiro de tudo, pare, respire, tá? Enquanto você respira, tem oxigênio no seu organismo e no seu cérebro. Vamos levar em consideração que você tem um cérebro e que você pense, que você raciocine, que você seja inteligente, né? O suficiente para você falar, não, eu não posso falar um negócio desse, porque daqui a pouco isso pode voltar contra mim, né? Sem falar mais para frente que a gente vai falar de empatia. Mas é isso. Pare e pense, não fale qualquer coisa. Quando você começar a falar sobre qualquer coisa, você já perdeu a sua razão. Então, começa por aí. Segundo ponto que eu quero te levar a refletir hoje é: você quer resolver as coisas? Ou você simplesmente quer ter razão? Porque na maioria das vezes a gente só quer ter razão. É o ego falando mais alto. Olha, eu tô aqui, eu não posso dar o braço a torcer, eu sou isso, eu sou melhor, eu sou o bam, eu tô certo, você tá errado e pisa no outro. Por mais que nós estejamos certos, a pergunta é: você quer resolver ou você quer ter razão? Porque se você quiser resolver, talvez você vai precisar abrir mão da razão. E aí, por mais que você esteja certo, fala: olha, aconteceu isso. Você é culpado disso. Você concorda? Concordo. Tá arrependido? Tô. Então vamos fazer o seguinte. Tá doendo aqui, mas vamos parar, colocar a bola no chão, como eu sempre digo. E aí, nós vamos começar o jogo de novo. Tá bom? Vai levar um tempinho, talvez? Sem problemas. Mas é melhor do que você viver num pé de guerra, talvez. Né? Porque quando a gente bate o pé que tem razão, não sei o que, vai um mês aí, em algumas casas, em alguns lugares, sem as pessoas se falarem, sem olharem uma pra cara da outra. E isso não é bom. Não é bom pra quem fez, não é bom pra quem recebe, não é bom pra quem está ao redor. Muitas vezes, quando a gente falando aqui de casais, né, nós temos filhos habitando no mesmo espaço. E eles vão estar debaixo dessa mesma influência. E isso não é uma coisa agradável de se viver, né? Sem falar que a gente vai causar talvez um trauma numa criança, ela vai levar isso pro resto da sua vida, é uma lembrança que ela não vai esquecer. Adultos até podem esquecer algumas coisas, porque tem um pouco mais de juízo, mas criança normalmente fica com aquilo lá, guardado, né? A imagem que aconteceu, né? Eu ouço muitas pessoas falarem, não, eu me lembro daquela imagem em que o meu pai bateu na minha mãe, eu tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, o meu pai bateu na minha mãe e foi ruim aquilo, e aquilo, só aquela imagem, né, sem ter um contexto em si, já é algo muito ruim para a pessoa, já é o suficiente para ela não querer um relacionamento e talvez até mesmo sem saber, ou até queira, mas não consiga se entregar a um, porque ela acha lá no fundo, bem lá no fundinho, porque é um inconsciente falando, que vai acontecer a mesma coisa com ela. Então, segundo ponto, vamos pensar aí, você quer ter razão ou você quer ter paz? Né? Verifique aí, pense direitinho e não deixe o ego tomar conta das coisas, tá? Bom, normalmente quando eu falo sobre comunicação eficaz, eu falo sobre o poder das palavras. Não tem uma outra explicação para a gente falar sobre comunicação eficaz. A gente fala de uma comunicação que ela é construtiva, que ela é pacífica, não é violenta. A gente fala de uma comunicação que é adequada. Já parou para pensar, e eu ouvi isso há poucos dias, que algumas pessoas, elas simplesmente não fazem falta? Pois é, você faz falta? As pessoas quando estão próximas de você, elas gostam de estar próximas de você? Ou simplesmente elas te evitam? Ou pior que isso, tem pessoas, você faz parte de um grupo, mas tem pessoas ali que te toleram, como que eu posso dizer? São níveis, né? Algumas gostam de você, outras toleram você e outras simplesmente se afastam de você. Você vive num grupo assim? Se você vive, certamente há coisas para você reconsiderar na sua atitude, no seu pensar, no seu falar, né? Mas longe de mim aqui falar que a gente
possa ou deva agradar todo mundo. Não é isso. Mas estou falando de viver em paz com todos, tá? De repente, o seu modo de agir pode muito bem acabar com isso, pode muito bem não ser uma coisa boa. Então, normalmente eu falo da comunicação eficaz para que ela traga essas pessoas para o seu mais próximas de você, para que sejam queridas suas, para que você seja querida dessas pessoas. Não é um interesse, não é uma manipulação, é muito diferente disso, tá? Mas de repente, o seu modo de falar pode desagradar uma outra pessoa que não se aproxima de você porque você fala tal coisa, né? Então, com isso você pode perder algumas oportunidades na vida. Por isso que eu falo que a comunicação, quanto melhor for, melhor é o relacionamento, né? Então, pare e pense, será que eu faço falta? Será que as pessoas, quando eu chego, elas pedem um conselho, elas ouvem? Quantas vezes, né? E eu não tô falando somente de mim, mas tô falando também de outras pessoas. Chegam num lugar, conversam com alguém e falam, poxa, eu tô precisando de um conselho. Você nunca viu a pessoa, e a pessoa simplesmente porque ela se identificou, se conectou ali com você, ela começa a abrir todo o jogo para ela, né? E é lógico que aí a gente honra essa pessoa, dando ali o que ela precisa, né? Não é o que ela quer, é o que ela precisa, sempre da melhor maneira possível. E aí essa pessoa simplesmente vira uma amiga, vira uma irmã, vira uma pessoa tão próxima, muito mais próxima do que pessoas de sangue. Então é justamente isso, porque você tem uma comunicação mais agradável, porque as palavras têm um poder que você, muitas vezes, nós todos, né, ignoramos. Nós precisamos levar em consideração que as palavras têm um poder de construir e de destruir, né? Muito, como eu disse, que o ser humano ele tem um instinto muito mais destrutivo do que construtivo. O construtivo você vai ter que pensar. O destrutivo, basta você viver. Não precisa pensar, é só você viver. E você vai ver que você vai fazer coisas naturalmente que te levam à destruição, ou mais rápido ou mais devagar. Então, instinto e pensamento são duas coisas diferentes e importantíssimas dentro de um relacionamento, tá bem? Então, quando a gente fala de instinto na comunicação, você vai afastar pessoas, porque você vai ser aquele tipo que fala assim, eu sou assim e quem quiser que goste de mim. Ou você vai ser o tipo da pessoa que vai praticar a comunicação eficaz e, me desculpe, eu disse algo que te incomodou, então me perdoe, como que eu posso... Na sua concepção, o que seria melhor eu falar, né? Como que te agrada isso? Eu preciso entender como que você pensa, né? É diferente. São dois mundos diferentes. Qual que é o mais fácil de fazer? Lógico, aquele que não se pensa, né? Henry Ford diz que pensar é um trabalho muito difícil. E é por isso que poucas pessoas se dedicam a ele. Então, é exatamente isso. Pare e pense no poder das palavras. Você quer construir um ambiente legal? Aonde você está, ou você quer destruir? Você quer ter razão, ou você quer ter paz? Você vai agir por instinto, ou você vai pensar antes de agir? Você vai sofrer as consequências de você falar sem pensar, ou você vai pensar antes de falar e às vezes mesmo se calar? Pense nisso, né? E olha que a gente só está no começo dessa conversa, né? Mas o que realmente as pessoas odeiam quando elas estão dentro de uma briga, falam aqueles automáticos e aí surge essa bendita frase, eu te odeio, eu não suporto você. Será que isso é verdade? Eu afirmo veementemente que não é, tá? Normalmente você se une com alguém, você se aproxima de alguém porque você se identificou com essa pessoa de alguma forma. Existe alguma coisa nela que se assemelha a você. Porque se não fosse assim, você não se aproximaria. Eu não tenho conexão com algumas pessoas porque elas têm princípios diferentes, elas pensam de maneira diferente que conflita com o que eu penso e o que eu prego e o que eu vivo, né? Então eu não posso conviver com essas pessoas, não tenho como. Por mais que eu queira, eu não tenho como, não dá, não tem liga, né? É aquela pessoa que você fala, que fala pra você, vamos tomar um café?
Claro, você pode até ir, mas vai ser um café calado, porque eu não tenho liga. Eu vou falar de um assunto que a pessoa não valoriza. E aí, essa pessoa vai falar de uma coisa que eu não valorizo, que eu talvez não aceite, não faz parte da minha realidade, né? Então, são coisas assim que a gente deve levar em consideração. Então, se vocês se aproximaram, é porque existe algo em comum. Porque vocês viram algo que agradava. E aí, esse algo que agradava tornou-se algo maior, né? Que motivou a união de vocês. Seja lá um casamento ou simplesmente juntar as trouxas, não sei qual a sua realidade. Mas o que acontece é que não começou do nada. Né? Não é, uma mulher, legal, vou casar com ela. Não, não foi isso. Foi alguma coisa que você viu, uma conversa. A gente fala muito assim de relacionamentos que começam por causa da beleza, do estereótipo. Sim, claro, isso vai acontecer muito e muitas vezes, né, quando o relacionamento é baseado tão e somente nisso, ele vai acabar. Né? Em algum momento, isso vai acabar. Mas quando ele é baseado nisso e em outras coisas, ele vai acabar ficando apoiado nas outras coisas ao passar do tempo. Né? Algumas coisas começam a deixar de ser importantes. Agora, quando você se olha assim para uma pessoa e começa a conversar com ela, ela pode ser bonita, ela te chamou a atenção, você vai se aproximar, aí você vai começar a conversar com ela, você vai encontrar coisas nas quais vocês se identificam, talvez gostem das mesmas músicas, assistam o mesmo tipo de série, gostem do mesmo estilo de filmes, não sei, né? São mais aventureiros, são mais caseiros, né? Algo que identifique, e é isso que aproxima as pessoas. Então, se vocês se aproximaram num determinado momento, o que aconteceu ao longo do tempo para você virar para outra e dizer eu te odeio? Eu não suporto você, não suporto viver com você. Será que é realmente isso? Ou será que é o seu instinto, mais uma vez, falando isso? Querendo fugir das coisas para você não pensar no que é mais viável, né? Então, aqui vai um convite para você. Pare e pense, eu amo a minha esposa, mas muitas vezes lá no começo eu disse que não suportava viver com ela. Mas na verdade o que eu estava querendo dizer é que eu não suportava a situação que estávamos vivendo naquele momento, naquela briga, naquela discussão. Começo de relacionamento é briga atrás de briga, né? Mas com o passar do tempo a gente entendeu que não é a pessoa, é a situação. Muitas vezes você quer simplesmente sair da situação. E aí você acha que a situação e a pessoa são a mesma coisa e não são. Vocês precisam chegar, e aí é um dos motivos pelos quais eu estou aqui falando para vocês durante todos esses episódios. Vocês precisam chegar a um denominador comum onde ambos queiram resolver as coisas. Se não quiserem, paciência. Se um não quiser, paciência. Mas se os dois quiserem, vocês têm como fazer isso. Né? É necessário, como eu já falei aqui algumas vezes, coloca a bola no chão e recomece o jogo. O que a gente precisa para que a gente possa sair do outro lado? Quantas estratégias, por exemplo, eu não combinei com a minha esposa para que nós tivéssemos um relacionamento melhor? Algumas deram certos e outras não, mas o importante é que nós continuamos estabelecendo essas estratégias para que nós fôssemos adiante. Então, se hoje nós estamos de pé, é porque em algum momento ambos disseram, não, a gente precisa fazer esse negócio dar certo, e se precisa, eu estou disposto a fazer, nós vamos fazer dessa forma. E é exatamente isso que eu quero colocar para vocês. Pare e pense, vocês querem fazer as coisas funcionarem? Ou vocês querem viver naquela? Eu tenho razão e ele é o errado. Eu quero ficar com meu ego e ele que se dane. É isso? Não. Eu espero que não. Mas, se for, respeito a opinião de cada um. Tá? Mas aqui eu estou falando para pessoas que realmente querem consertar as coisas. Então, se você quer realmente consertar as coisas, pare e pense no que é que você odeia, no que é que você não suporta, tá? Porque de repente você está falando para a pessoa ou para a coisa errada que você não suporta, que você odeia.
Eu, por exemplo, não suporto discussões, não gosto, eu acho uma perca de tempo, né, principalmente algumas conversas que começam assim, tal, lá embaixo e vai tomando aquelas, uma hora que eu vejo que vai virar uma discussão, eu falo, pode parar, isso aqui não vai levar a nada, tô aqui o resultado, vamos encurtar o caminho, tal, e fim de papo, não tô afim, né, por quê? Porque eu sei o tamanho do estrago que isso faz dentro de mim. E se isso faz um estrago dentro de mim, a hora que eu colocar, que eu expor isso ao outro, vai fazer estrago maior. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo estragos que nem são corrigidos ao longo do tempo. A gente acaba criando mais problemas para outras pessoas e tornando o mundo ainda mais doentio. Porque quando você fala para uma pessoa, eu te odeio, eu não suporto mais viver com você, e ela leva isso a sério e sai da tua vida, ela vai sair magoada. Ela não vai resolver isso, porque daqui a um mês talvez ela esteja se relacionando com uma outra pessoa, né? E vai levar todos esses problemas debaixo do tapete lá pro outro relacionamento. E quando ela chegar num problema lá que porventura se torne um gatilho para que ela olhe debaixo do tapete, ela vai pegar os problemas do relacionamento atual, os problemas do relacionamento antigo, os traumas que ela trouxe da vida e vai jogar em cima da outra pessoa. E quando ela fizer isso, ela vai criar um outro monstro, que vai, talvez, dar atenção para ela, acreditar que ela o odeia, acreditar em tudo que ela falou, ou pelo menos boa parte, sempre as piores, e vai sair do relacionamento, vai começar um outro relacionamento lá na frente e vai fazer a mesma coisa, porque as pessoas não se tratam, elas não tiram a sujeira debaixo do tapete antes de entrar num novo relacionamento. Então é necessário que você pare e pense no que você está criando, qual tipo de mundo que você quer, porque se você sabe que você tem que fazer a sua parte para um mundo melhor, a comunicação é um primeiro passo, é a boca, é você falar, você não paga ainda para fazer isso, tá? O segundo passo é você pensar, então pense antes de falar, né? E fale coisas inteligentes, construtivas. Poxa, você está construindo uma coisa legal do teu lado, imagina, quantas casas, né, na minha infância eu não tive o prazer de visitar, dos meus colegas de escola, onde nós fazíamos lá os nossos trabalhinhos, mas era perceptível que tinha uma coisa diferente naquela casa, tanto na linguagem, no tratamento, no ambiente, no clima, era perceptível, e isso eu entendo hoje, analisando com um pouco mais de maturidade, que era justamente como aquelas famílias eram baseadas. Elas simplesmente não eram famílias que se comportavam de qualquer forma, elas tinham regras, né? Regras de convivência. E aí, consequentemente, das poucas casas que eu me lembro desse período, nenhum desses meus colegas se deu mal na vida. Né? São todos bem-sucedidos e muito bem-sucedidos. E aí você para e pensa, será que eu quero que meu filho seja bem-sucedido? Para que ele seja bem-sucedido, eu vou precisar tomar algumas atitudes na minha vida e melhorar como pessoa. Para início de conversa. Voltando lá no nosso ponto principal, o que é que você odeia? Quando você disser para sua esposa, eu te odeio, não suporto mais conviver com você, e o seu filho ouvir isso, ele vai gravar. Quando você disser isso para sua esposa, eu te odeio e não suporto mais conviver com você, a sua esposa vai guardar isso dentro dela. Por mais que seja uma esposa sábia, isso vai doer, isso vai corroer, isso vai machucar. E por mais que isso seja curado ao longo do tempo, que você um dia pode cair na real e pode pedir perdão, exatamente por o que você falou. Mas, eu tenho uma cicatriz aqui. Essa cicatriz, ela tem pelo menos uns 30 anos, não diria uns 40 anos. Ela não sai daqui. E é justamente isso que as nossas palavras fazem. Quando você vai lá, fala o que você quer, você pode pedir perdão depois, pode corrigir a situação, né? A outra pessoa pode inclusive se abrir para esse perdão e deixar passar. Mas acontece que fica uma marquinha ali. E essa marquinha, quando você bater de novo, vai ser exatamente em cima do mesmo lugar. E talvez se essa marquinha não tiver curada, fechada, bonitinha, ela vai abrir junto com as outras coisas que
causaram essa marca. Então pare e pense, o que você realmente odeia? Acho que é a situação e não a pessoa, porque a pessoa tem algo a ver com você ainda. E se não tem, aí é outro assunto, vocês vão ter que procurar ajuda, vão ter que desvendar esse vasto universo que é o relacionamento. Mas se tem, não é a pessoa, sabe? A primeira coisa que você tem que pensar antes de falar qualquer coisa, ou mesmo depois que você fala e se arrependa, para você refletir, não, eu amo essa pessoa, mas eu odeio essa situação. Odeio é uma palavra que nem tem no meu vocabulário, eu não gosto de usá-la. Mas aqui eu estou simplificando para você entender, tá? Se você puder trocar essa palavra por outra coisa, troque. Porque eu acho uma palavra muito negativa e pesada. Para mim, na minha opinião. Mas eu abomino, por exemplo, a situação que estamos vivendo. Então, você já sabe que não é a pessoa que você abomina, é a situação. E como que você vai resolver isso? Aí é uma estratégia que vocês vão ter que decidir a dois. Normalmente não funciona um, não. Alguns casos sim, tá? São questões de escolha, mas normalmente é a dois. Precisam ter a mesma consciência para que vocês cheguem a um outro ponto. E pare e veja quais são os pontos, né? É o comportamento, é a forma de falar... o que é que tá te incomodando? Né? O que leva vocês a viver aquela situação que você tanto abomina? Né? Parem e pense, como que vocês vão resolver isso? É exatamente isso que eu quero que você pense nesse ponto da nossa conversa. Agora, se você parar e pensar antes de falar, você estará praticando a empatia. Mas se você falar sem pensar e depois quiser corrigir isso de alguma forma, o que vai ser muito mais difícil, mas não é impossível, principalmente se a outra pessoa quiser colaborar, você estará praticando a compreensão e empatia. Então, eu não posso deixar que o outro fique cozinhando esse monte de caquinha que eu joguei em cima dele, porque eu não gostaria que isso fosse comigo. E pior do que isso, eu não gostaria de que alguém fizesse dessa forma. Se fosse a pessoa fazendo comigo, eu ia suportar? Eu ia querer levar isso adiante? Não gostaria de ficar aqui remoendo tantas coisas por tanto tempo. Nossa, isso seria extremamente ruim, tanto para mim quanto para outra pessoa, enfim. Um relacionamento ia ficar quadrado. Aí já pensou, eu sou convidado para ir fazer uma palestra, levar uma palavra, fazer alguma coisa, e de repente eu estou travado neste ponto com uma pessoa, com a minha esposa, né? Não é legal, né? Vou fazer uma entrevista de emprego com uma cara feia porque eu tô travado, não é legal, não vale a pena, né? Acredite em mim, não vale a pena, tá? A palavra de quem já viveu tudo isso que eu tô falando para vocês. Tenham empatia, demonstre para outra pessoa que você realmente se importa com ela, né? Você já chegou à conclusão de que não é a pessoa o problema em si que você está falando neste momento. Ela pode até causar o problema, né? Mas entre ela causar o problema e entre você viver o problema, existem uma certa distância, são coisas diferentes, então você deve parar e pensar neste fato. O que acontece? Você realmente está odiando a pessoa ou você está odiando o problema? O problema. Então, compreenda a situação da pessoa, tente entender ali, converse, né? Lembra que eu já falei aqui em outros pontos, quanto mais você conversa com a pessoa, mais você entende e conhece ela, né? E aí vocês vão chegar a um denominador comum, mas para ter compreensão, para ter empatia, vocês vão precisar conversar. Talvez seja uma longa conversa, e talvez seja algo tão corriqueiro, que esteja causando tanto problema, que 5 minutos de conversa resolvam. Olha só, sim, 5 minutos resolvam. 5 minutos podem mudar a tua vida, trazer paz ali para, sei lá, 1 ano, se for o caso. Porque você tirou uma coisinha do nada ali,
que tava te incomodando. Aquela bendita, como que alguns dizem, farpa, né, no dedo, né, que fica ali te incomodando, enquanto você não vai lá, pega uma pinça e tira aquele negócio, né, fica ali te espetando, né, e às vezes é tão simples, bastaria você ter a pinça adequada para você tirar, né? Bom, nós também já falamos aqui algumas vezes sobre resolução de conflitos. Nós já falamos aqui de estratégias para você lidar com isso, mas a maior delas talvez seja a escuta ativa. Você precisa ouvir o que o outro está falando. Como eu falei ali no segundo anterior, né? Acabei de falar isso. Vocês vão conversar. Talvez 5 minutos resolvam. Mas nessa conversa, você vai precisar escutar. Lembra? Ouvir. Ação do ouvido. Escutar. Ouvido, mas mente. Você vai escutar, você vai prestar atenção, você vai analisar, você vai raciocinar, você vai desligar o que tiver que desligar da tua vida, do seu cérebro, do teu arredor ali, para você ouvir essa pessoa, para você escutar essa pessoa ativamente. É isso que você está passando, é isso que você está sentindo, ok, vamos lá, eu penso que eu posso te ajudar dessa forma. Tá tudo bem pra você ou você pensa em alguma coisa diferente? Vá conversando, né? A escuta ativa faz maravilhas dentro de um relacionamento. E, é claro, comunicação não violenta. Pare, né? A pessoa chega pra conversar com você e você já começa, né? Porque você... Já começa numa comunicação defensiva, né? Primeiro é isso. É o mais comum, comunicação defensiva. Não, porque se fosse eu não sei o que, e já começa, porque você na semana passada fez algo e eu nem falei nada, e não sei... É ridículo isso, cara, é ridículo, é ridículo, eu não tenho uma palavra pior pra usar, é ridículo, mas... use uma comunicação mais adequada. A gente tá falando aqui sobre comunicação eficaz. A gente já passou tanto tempo, tantas horas, se você for ver aí, falando sobre comunicação eficaz, para que você tenha um bom relacionamento, para que você saiba como falar com o outro, né? Então, pare e analise. A comunicação é adequada que você está fazendo agora, né? Como que é isso? Tá funcionando? Não tá? Então vá atrás de estratégias para que funcione. E uma das estratégias é justamente isso: você usar de uma comunicação não violenta, uma comunicação, abrir mão da comunicação defensiva, abrir mão da comunicação ofensiva, né, que é aquela que você ataca. Para que isso? Não ajuda. Né? Muitas pessoas acham que se não abrirem mão dessas coisas, estão se tornando fracas. Não, muito pelo contrário. Quantas vezes você não precisa ser tão mais forte do que o outro para você simplesmente se calar? Não é fácil. Não, é coisa de quem é mais forte. Ah, deixa eu falar, tá? Não, mas você não vai fazer nada. Paciência, eu vou fazer o quê? Né? Há situações em que você simplesmente deve deixar passar, não, deixa falar, não tem problema, deixa lá. E é justamente isso, tá? Fortaleça o relacionamento, colocando uma comunicação mais positiva sobre as coisas, né? Pare com esse negócio de ficar ali numa disputa, porque vocês não são adversários um do outro. Não são inimigos, e muitas vezes acabam entrando nessa vibe, né, do eu odeio você e não suporto mais conviver com você, e aí transforma isso num território de guerra, né, dentro de casa, até que um dos times acaba tendo baixa. Isso não é legal, tá? Então foque, né, numa comunicação mais adequada, e isso vai fortalecer o seu relacionamento. Você vai precisar ter a maturidade de você ir lá e sentar e conversar. Olha, estou tendo dificuldades em fazer tal coisa. Me ajuda? Como que eu posso fazer? Poxa, eu acho tão legal quando você faz isso. Será que você não poderia fazer mais vezes? É isso. Conversar, gente. É abrir o jogo, é falar, sabe? E as pessoas não querem. Elas acham que entram no relacionamento e tudo acontece automático. E não é isso.
muitas vezes descobrem isso 20 anos depois. Porque encontrou alguém lá no meio do caminho que faz um negócio, não, uau, ali funcionaria, né, o nosso relacionamento e tal, não sei o quê, porque a cabeça não está pensando. Então, pare, veja, você tem alguém que de alguma forma chamou a atenção que está do teu lado. Se você quiser resolver o problema, você vai ter que seguir essa receitinha de bolo aí, fortalecer esse relacionamento com os passos que eu estou falando aqui nesse episódio e com muitos outros que eu já falei lá atrás sobre uma construção de um ambiente tranquilo para você falar, um ambiente sem julgamento, um ambiente onde vocês conversem, exponham, onde não tenham medo de se abrir, onde não tenha represália, onde não tenha nada que possa condenar vocês. Um ambiente limpo. Isso é o ideal para que vocês comecem a fortalecer o relacionamento. E olha, é necessário que você demonstre amor pelo outro, tá? A gente já falou aqui sobre linguagens do amor. Cada um tem a sua. Então descubra qual é a linguagem do amor do seu parceiro, né, do seu cônjuge, e demonstre. Faça isso. Às vezes é necessário você dar um passinho que você não está disposto a dar. Às vezes, como eu digo aqui, até algum que você nem possa, mas você se esforça e dá, justamente para que o outro de alguma forma esteja bem, de que o outro esteja repleto de certeza de que ele está convivendo com alguém que o ama. Não? Ninguém quer conviver com alguém que traga dúvida. Não, será que essa pessoa me ama? Porque ele não fala, ele não faz nada, não demonstra, né? É necessário que você faça isso mais vezes. Honre o seu cônjuge. Às vezes não precisa de muita coisa, não precisa sair daqui e gastar um dinheirão no restaurante caro, ou fazer um cruzeiro, uma viagem super cara. Não é necessário, não. Você pode pegar o carro, ir ali num determinado lugar mais próximo, surpreender com, vamos comer uma pizza hoje, mas hoje a gente vai comer lá naquele terraço, naquele lugar ali, né? Tem um lugarzinho legal que a gente pode comer do lado de fora, tal. Um ambiente romântico, né? Hoje vamos no cinema, uma coisa que a gente há muito tempo não faz, tal. Por quê? Porque é necessário que você alimente o que você não quer que morra. Uma planta, se você não regar, morre de sede, né? Ela morre seca. Eu já matei tantas, coitadas. E aí, pior do que isso, já matei também por regar demais. Então, até mesmo o excesso, né, pode ser prejudicial. A gente tem que achar o nosso equilíbrio, que vai, inclusive, auxiliar ao outro. Bom, é isso. Eu espero que você tenha entendido de que, na maioria das vezes, o seu cônjuge não é o seu problema. São duas coisas totalmente diferentes. Então, que você, a partir deste ponto, a partir dessa consciência, possa levar mais qualidade ao seu relacionamento e eliminar qualquer tipo de conflito que não tenha o menor sentido para vocês, tá? Ou seja, boa parte deles. Então, você vai ter uma vida de paz por muito mais tempo, se você começar a abrir mão de besteiras, de conversas desnecessárias, de falas não obrigatórias, de coisas que não acrescentam em nada. E eu, mais uma vez, vou ficando por aqui, te desejando paz, prosperidade e esperando te encontrar num próximo trabalho. Deus abençoe!